Oiê! Hoje vamos conversar de um assunto que eu particularmente amo, que é o jejum intermitente. E para início de conversa, eu já te conto que o jejum não é uma dieta e muito menos uma modinha. Como já dizia Platão, eu jejuo para uma melhor eficiência física e mental. É uma prática milenar que, se formos analisar o homem primitivo, por exemplo, os ancestrais, os caçadores, vamos perceber que eles ficavam longos períodos sem se alimentar. Eles não tinham acesso à comida com tanta facilidade igual temos hoje. Não existia supermercado, não existia despensa, por exemplo. E por isso eu digo que a gente não pode associar o jejum a uma modinha. Além disso, o jejum é um complemento de alguma dieta, por exemplo, a low carb, que eles têm um grande benefício em comum, que é a busca pela baixa insulina. Eu vou dizer isso um pouquinho mais adiante, por ser um grande benefício do jejum. Como o próprio nome já diz, intermitente é um padrão alimentar em que é estabelecidos períodos, intervalos, em que se tem uma alimentação regular e intervalos em períodos em que se tem o jejum. Normalmente, o mais comum é o de 16 horas com janela de 8, ou seja, 16 horas jejuando e 8 horas alimentando. É importante você realizar a sua última refeição até 2 horas antes de dormir. Então, se você realizou a sua última refeição às 8 horas da noite e foi dormir, por exemplo, às 10 e acordou às 8, se você esperar até meio-dia, mais 4 horas, você vai ter completado as suas 16 horas de jejum. Muitos já fazem isso, já pulam o café da manhã, de modo intencional. Mas outros ainda acordam e não tem nem fome, mas acabam comendo, acreditando que o café é a refeição mais importante do dia. Existem 2 tipos de jejum, o jejum calórico e o jejum metabólico. E já respondendo à próxima pergunta, o que quebra e o que não quebra jejum, isso depende muito do tipo que você está se propondo a fazer. O calórico, por exemplo, você só pode ingerir água, café e chá sem açúcar. O metabólico, você já pode introduzir aí um pouquinho de gordura, tipo a manteiga ghee no café, o óleo de coco, um pouquinho de azeite. Isso não vai estar quebrando o seu jejum se você estiver se propondo a fazer o jejum metabólico. Muitos me perguntam o que eu faço durante o jejum. Eu trabalho, eu realizo as minhas atividades normalmente. É um período para mim de elevada eficiência física e mental. Então aproveite, seja produtivo, trabalhe, estude, que isso com certeza irá te proporcionar grandes resultados, assim como me proporciona também. Aqui tem 2 pontos importantes. E o primeiro eu vou começar te explicando que o nosso organismo obtém energia através de 3 fontes: da gordura, do carboidrato e do músculo. Enquanto estamos em jejum, não estamos consumindo carboidrato. E o organismo vai buscar energia através das gorduras. Enquanto a gente não estiver consumindo carboidrato e a fonte de energia utilizada pelo nosso corpo é a gordura, nós estaremos em estado de cetose. E o que acontece? A nossa insulina tende a baixar. E quando a nossa insulina está baixa, isso é maravilhoso, porque é uma prevenção de diversas doenças e, por exemplo, como a diabetes. O segundo ponto importante é que quando estamos em jejum, o nosso corpo secreta um hormônio chamado grelina. A grelina vai aumentar a eficiência do corpo e da mente, justamente com o objetivo explícito de sobrevivência e de busca de alimento. Outro papel importante da grelina também é a queima da gordura e a construção de músculo. Você tem que ser inteligente ao realizar suas escolhas para quebrar o seu jejum. Opte por alimentos com cargas glicêmicas baixas. Nesse momento, o seu nível de insulina está baixo, não queira aumentar. Evite farináceos, alimentos com açúcar. Prefira essencialmente gorduras, proteínas. Se você for direto para o almoço, escolha um grelhado com uma salada, algumas oleaginosas, a marinola, por exemplo. E se for para o café da manhã, escolha ovos com um queijo, por exemplo. Isso é uma ótima opção. São 6 grandes benefícios. O primeiro é a reparação celular. Quando a gente come com frequência, a gente não deixa as nossas células intestinais descansarem.
e assim, quando estamos em jejum, elas realizam os seus devidos reparos. O segundo grande benefício é a redução da resistência insulínica e da glicemia. Manter a sua insulina baixa é de extrema importância. Insulina quase sempre elevada poderá acarretar, por exemplo, o diabetes. O terceiro grande benefício é a saúde cardiovascular. Esse padrão alimentar afetou seu pâncreas, a insulina e, consequentemente, afetou também o seu coração. É uma prevenção da sua saúde cardíaca. O quarto benefício é que o jejum gera e estimula a autofagia. Há mais ou menos 5 anos atrás, um cientista japonês ganhou um prêmio defendendo o seu tema de longevidade a partir da autofagia que o jejum gera. Quando temos uma má alimentação, quando somos sedentários, não praticamos atividade física, as nossas células tendem a envelhecer e a proteína que está ali dentro delas também. E com o passar do tempo, isso pode gerar doenças crônicas. Essa mutação, por exemplo, pode gerar um câncer. Então, quando estamos em jejum, tem essa faxina celular. O corpo libera, essas proteínas envelhecidas que dentro das células estão. O quinto é um dos mais importantes para mim, é a longevidade. Todos esses benefícios que eu já citei, a reparação celular, a redução da resistência insulínica, a prevenção da saúde cardíaca e a autofagia, todos eles geram longevidade e, consequentemente, são benefícios do jejum e o jejum gera também longevidade. O sexto benefício diz respeito à saúde mental. A prática de jejum intermitente pode proteger o seu cérebro de danos, doenças como Alzheimer, por exemplo. Não restam dúvidas, depois de todos esses benefícios que eu pontuei, que o jejum é uma prática alimentar bastante saudável, mas é importantíssimo ter uma supervisão de um profissional da área. Algumas questões importantes: é essencial que durante o jejum você se hidrate bastante e, frisando mais uma vez, busque sempre orientações com profissionais da área.